E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, espero que você esteja bem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu sou o professor Esteu e aqui nesse canal nós damos dica de filme, dica de livros e também conversamos sobre alguns assuntos aí polêmicos. Entre os assuntos polêmicos está esse vídeo sobre 3 notícias. Na realidade, esse vídeo surgiu a partir de um comentário de um aluno que é seguidor do canal, e ele comentou lá no Instagram, que eu também vou deixar o link aí para você poder nos seguir. Os comentários que ele fez foi o seguinte: ele falou sobre a questão que vinculou aí alguns dias atrás, que alguns países estão proibindo o uso de tecnologia na escola, proibindo celular, proibindo tablet, ou seja, porque os estudantes não usem esses equipamentos. E ele pediu a minha opinião sobre. Eu vou deixar na descrição do vídeo um texto que eu fiz em relação a isso. Você vai clicar lá se você quiser fazer a leitura, é interessante. Lá eu dou a minha opinião, mas eu também quero comentar um pouquinho sobre isso. Outro assunto que foi bastante recente é a questão do transplante do Faustão. Faustão, você sabe quem que é, o Fausto Silva, todo mundo conhece, e ele ficou hospitalizado de uma vez aí, de rapidinho, né? Conseguiu fazer então, realizar o transplante do coração. Ele também pediu a minha opinião, e por último, a minha opinião sobre a França proíbe o uso de baia. A baia é aquele... não sei se o termo é bem isso, eu vou ler conforme está escrito ali. A baia em escolas. A baia em escola, deixa eu mostrar para você o que é aqui o texto. Está dizendo: o governo francês irá proibir que as alunas de escolas do país usem a baia. Túnica é comum em países do norte da África e árabe, anunciou nesse domingo o ministro da Educação francesa. Por que eles fizeram isso? Eu vou deixar também na descrição aí o texto que eu fiz, dando minha opinião sobre. Por que eles então proibiram? Não sei se você sabe, mas a França e em vários outros países, eles têm uma educação que a gente fala que é uma educação assim, o Estado é laico. Quando se fala o Estado laico, significa que o Estado ele não deve pender, torcer, ir para o lado, né? Pender no sentido assim de ir para essa ou aquela religião. Então, se ele é laico, no Brasil, por exemplo, nós falamos que o Estado é laico. Só que alguns colegas professores e algumas escolas, elas são confessionais, ou seja, elas ensinam a religião não enquanto ciência, mas religião enquanto doutrina mesmo, aquela religião lá, ou é católico, ou é protestante, ou é budista, assim por diante. Mas se o Estado é laico, ele não deve então ter nenhuma fala no sentido religioso e também não ter símbolo. Não sei se você vai a algum lugar, por exemplo, quando você entra tem lá a cruz, né? Jesus Cristo lá, e tem a cruz. Aquilo ali no Estado laico não deve acontecer. Então, teoricamente, estaria errado. Por quê? Porque se o Brasil é laico, ele não pode ter um símbolo religioso dentro de uma instituição pública e muito menos da escola, também é pública. Então, a França, na minha opinião, está corretíssima. A pessoa não pode ser identificada pela religião que ela frequenta. Mas a questão da democracia, você pode usar a sua expressão religiosa em lugares que é religioso, no templo, na igreja, no salão, onde você frequenta a sua crença. Mas eu quero andar na rua tudo bem. Agora, no ambiente de escola, eu acho que é muito estranho, mesmo porque aí você fala, mas deve ter intolerância religiosa, mas dentro do ambiente de escola tem que ser uma coisa mais neutra. Então, assim, na minha opinião, a França está corretíssima, é isso mesmo, sem problema nenhum. A outra notícia que pediram para me falar é sobre o procedimento realizado com sucesso, e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição, diz o boletim do hospital. O hospital aqui, hospital famoso, hein?
é o Hospital Sírio-Libanês, não, é o Albert Einstein aqui, ó, hospital, né? Ele está internado desde o dia 5, hoje é dia 28, e no dia 28, então, ele recebeu o coração. Possivelmente você fez esse comentário porque você relacionou com aquele MC que morreu e não recebeu o coração. Possivelmente você também fez esse comentário no sentido de questionar por que o Faustão tem muito dinheiro e aí então a questão da fila. Na realidade eu não sei nada sobre isso, eu só li a notícia, a mesma informação que você tem da notícia aí do jornal é a notícia que eu tenho. Eu sei que existe uma fila e essa fila tem que ser respeitada. Agora, se houve atropelamento, se houve alguma coisa estranha, aí cabe então os órgãos responsáveis, a justiça, a investigação, polícia, etc, para resolver. Mas até onde que eu sei existe uma fila e todo mundo tem que respeitar a fila, tá bom? E por último, um assunto não tão fácil de comentar é que alguns países da Europa proibiu o uso do celular em sala de aula. E aí a pessoa comentou, mas também aqui no Brasil não poderia proibir, já que o celular em sala de aula ou a tecnologia em sala de aula pode atrapalhar a questão da concentração. Aqui no Brasil é diferente. Por que é diferente? Nem todo mundo tem acesso à tecnologia. O máximo que nós temos, quando eu falo nós, quer dizer a maioria dos brasileiros, o máximo que nós temos é um celular, que muitas vezes nem tem internet, né? Então os alunos, a única tecnologia que eles têm, vamos dizer assim, de fácil acesso é a questão de um celular e às vezes o celular nem está conectado na internet. Então, na minha opinião, é diferente. Nesses países desenvolvidos, por exemplo, a criança tem acesso à tecnologia em casa. Então seria uma forma só, no momento que ela estiver na escola, então simplesmente ela não vai ter esse acesso àquele curto espaço que ela tem na escola. Mas fora da escola, no seu dia a dia, ela tem tecnologia, ela pode usufruir. No caso dos alunos brasileiros, a maioria não. O único momento que o aluno tem contato com a internet, tem contato com o computador, tem contato com a tecnologia um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, é no ambiente de escola, quando ele vai no laboratório. Então, se você tirar isso do aluno brasileiro, a maioria não tem internet. Talvez você que está assistindo esse vídeo fala, não, mas a maioria tem. Não, a maioria dos alunos não tem internet em casa. E quando tem, é regrado, não pode usar. Então, no fato da escola poder oferecer o acesso à tecnologia, o acesso à informação, o acesso ao celular, o acesso à internet, aos laboratórios, é uma coisa positiva. Então, não dá para comparar aos países desenvolvidos da Europa, que proíbe isso, proíbe o uso da tecnologia da sala de aula para trazer para o Brasil. Na verdade, o Brasil não tem que ficar copiando essas coisas, não. O Brasil tem condições, tem professor, tem pessoas capacitadas que podem dar um retorno. Não existe políticas públicas o suficiente, política pública, políticas sociais o suficiente para poder dar suporte econômico para que todas as famílias tenham tecnologia. Se todas as famílias tiverem tecnologia em casa, aí sim a escola pode se preocupar com outra forma, mas se não tiver, a escola tem que oferecer. Ou seja, nessa reportagem em si eu consigo dar a minha opinião, porque a minha opinião é não. No Brasil não pode comparar o Brasil e outros países. O Brasil tem que continuar deixando os alunos usarem celulares dentro do ambiente escola sim. Se você pensa o contrário, deixa aí nos comentários, deixa o joinha, se inscreva no canal, um forte abraço, até a próxima, espero ter ajudado, se inscreva aí, fui, tchau!